Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana. Então, vamos lá! E pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Eu tô fazendo um acompanhamento por lá bem legal envolvendo a compra da Warner ou pela Netflix ou pela Paramount. Inclusive hoje eu soltei um vídeo com os prós e contras da compra da Paramount. Depois eu vou soltar também esse mesmo vídeo, só que com relação à Netflix. Então deem uma olhadinha por lá, que com certeza é um assunto bem legal. Então vamos falar a respeito de quem retornou para a primeira posição e não só isso, conseguiu bater a marca de US$ 1 bilhão, que é justamente o filme Zootopia 2, o novo grande sucesso da Disney, o grande fenômeno do ano da Disney. Vamos ver, né, quando o Avatar 3 chegar, se vai conseguir bater. Muitas pessoas estão dizendo que a concorrência vai ser mais próxima do que muita gente imagina. Mas o filme teve uma queda bem positiva de somente 39%, então o filme conseguiu se manter muito bem e ele já chega a US$ 1,136 bilhão. Então não é nem que bateu um pouquinho a marca de 1 bilhão, já atropelou a marca e passou de 1,1, inclusive. Então, mais um grande sucesso da Disney. O filme curiosamente, não está tendo uma performance tão grande assim em território norte-americano, né? O filme explodiu no mercado internacional, mas não está tendo uma performance tão invejável assim, tanto que ainda não está nem próximo de bater o filme Wicked 2, né? Que está decepcionando no sentido contrário, né? Está decepcionando bastante no mercado internacional. Então o filme já bateu tranquilamente a marca de US$ 1 bilhão. E como eu falei, ele voltou para a primeira posição, porque na semana passada o filme que estava na primeira posição era justamente o Five Nights at Freddy's. Quanto o filme fez nos últimos 7 dias? O filme conseguiu adicionar US$ 221 milhões, porque ele foi de 556 para 915 e agora para 1,136, então continua tendo uma evolução constante. Novamente, as quedas poderiam ser um pouco melhores, mas eu acho que esse filme vai ter muito destaque no final de semana, sem ser o que vem no outro, né, que aí vai pegar todo o período natalino. Depois de janeiro, eu acho que o filme vai ter um destaque muito bom em janeiro. É comum a gente ver filmes animados não caindo muito em janeiro, caindo 5%, 10%. Então eu acredito que o filme vai ter uma longevidade muito boa. Se a gente levar em consideração as quedas que o filme vem tendo, imagino que até o final de semana que vem ele vai estar próximo ali de 1,3 bilhão, depois 1,350, e aí, como eu disse, vai depender totalmente dessa longevidade no período natalino e no mês de janeiro. Aqui são os filmes com as maiores aberturas em território chinês. A gente tem Nitsa 2, né, que chegou a 2,1 bilhões, Detetive Chinatown 3, que foi um sucesso gigantesco em território chinês, Vingadores Ultimato, que fez 2,8 bilhões, né? Zootopia 2, que já tá com 1,136, o filme A Sereia, Terra à Deriva e A Batalha do Lago Changjin 2. Então esses são os maiores filmes em território chinês e as maiores aberturas do Dia de Ação de Graças, que é um comparativo interessante para a gente ver filmes que tiveram estreias também nesse mesmo período, né, que tiveram essa perna mais longa por pegar o período natalino, Dia de Ação de Graças e etc. Moana 2 fez 1,059 bilhão, Zootopia, né, como eu já falei, Frozen 2, 1,450, Wicked, que estreou no ano passado, 758, Jogos Vorazes, 865 e Frozen, 1,280. Será que o filme Wicked 2, né, teve uma queda considerável aí por causa dessa estreia mais antecipada? Será que não? Difícil saber, porque ele teria estreado cabeça a cabeça com Zootopia, né? Então difícil calcular. Provavelmente é porque a aceitação desse segundo filme foi um pouco mais baixa, enquanto Zootopia 2 não. Zootopia 2, eu tô vendo muita gente falando extremamente bem do filme, né? Muita gente falando que é a melhor sequência que a Disney já fez. E falando em sequência, vamos falar também do original, né? O original teve uma abertura de 75 milhões contra 96, e o filme já foi ultrapassado. E o mais interessante analisando é que os dois filmes tiveram o mesmo orçamento de US$ 150 milhões, o que é muito raro da gente ver. Normalmente o estúdio ele aumenta o orçamento, e isso para mim
é, vamos dizer, um retrato muito importante desses últimos anos, que a gente viu, né, alguns anos atrás, os orçamentos explodindo completamente, e agora parece que todos os estúdios estão tentando dar uma segurada, inclusive o novo Velozes e Furiosos, parece que o Vin Diesel recebeu um mandato ali do estúdio, falou, ó, não gaste mais de 200 milhões, é o limite que você tem, porque ele estava fazendo filmes ali de 250, 300 milhões, então agora parece que está todo mundo tentando dar uma segurada, porque a forma mais fácil de você trazer lucratividade é óbvio que é trazendo muita gente para a sala de cinema, mas é você ter um orçamento reduzido. Por isso que a gente está vendo uma era de ouro quase aí de filmes de terror. Todo ano tem muitos grandes lançamentos em destaque, porque são filmes com orçamento pequenininho. E aqui, as 8 maiores aberturas do ano de 2025. Eu imagino que Avatar vai entrar, né, em algum lugar nessa lista no final de semana que vem. A gente tem Minecraft na primeira posição, Wicked, depois Lilo e Stitch. Vamos olhar aqui o fim de semana 3. Zootopia fez 26,3. Quarteto Fantástico fez 15. Superman fez 24. Lilo e Stitch fez 32. Então, o filme em território americano está tendo uma performance inferior à performance de Lilo e Stitch. Wicked fez 16 e Minecraft fez 40. Então, como eu falei pra vocês, o destaque desse filme é muito maior em território internacional, muito maior principalmente em território chinês, que o filme já bateu a marca dos 500 milhões de dólares, então praticamente metade da bilheteria desse filme é em território chinês. Vamos considerar que ele não tivesse estreado na China, como foi comum alguns anos atrás, muitos filmes americanos, mesmo hoje, né? Mesmo hoje, muitos filmes americanos não têm estreias chinesas. Mesmo sem a China, o filme estaria na casa dos 600 e pouco, chegando ali a 700 milhões, o que seria um resultado positivo, mas longe dessa marca gigantesca que o filme conseguiu. Então o mercado chinês realmente muito importante para essa performance de Zootopia 2, mais importante inclusive do que a performance norte-americana. E aqui as maiores estreias de animações, a gente tem Os Incríveis 2, no terceiro final de semana fez 46 milhões de dólares, Divertidamente 2 fez 57 milhões, Super Mario fez 59 milhões, então se a gente comparar com esses outros filmes, a performance não está sendo tão positiva em território norte-americano. Moana 2 fez 26, Procurando Dory fez 41, e Procurando Dory não é nem um filme aclamadíssimo, muitas pessoas não gostam de Procurando Dory, e Frozen 2, 35 milhões. Então o filme teve, digamos assim, empatado ali com a pior performance dentre as maiores estreias para um filme animado. Novamente, né, a bilheteria total acaba enganando um pouco mais em território norte-americano. O filme tá tendo uma boa performance, mas não uma performance de outro planeta. E agora o quadrinho que eu gosto de trazer aqui para vocês com todas as sequências da Disney Animations, né? Não tô considerando Pixar, não tô considerando os live actions, Star Wars, etc. Aqui a gente tem todas as sequências: Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, Fantasia 2000, Detona Ralph 2, Frozen 2, Moana 2 e Zootopia 2. Então, o filme ainda não é o mais bem sucedido dentre esses todos, porque ele se encontra atrás de Frozen 2. É possível que consiga ultrapassar Frozen 2, né? Não sei se é provável a essa altura, mas eu acredito que sim, né? Com essa longevidade que o filme deve ter, eu imagino que ele ultrapasse Frozen 2, sim. Frozen 2 eu lembro que continuou trazendo dinheiro por muito tempo. E avançando para a segunda posição, mais uma prova de que a maldição dos filmes de videogames não existe mais, é que o filme do Five Nights at Freddy's 2, que não tá sendo um filme aclamadíssimo, né? Tudo que eu ouvi a respeito do filme é que o filme é uma porcaria, né? Digamos assim. E o filme continua trazendo muito dinheiro. O filme fez mais 19,5 milhões, mas teve uma queda de 70%, o que é comum, não só em filmes de videogame, como em filmes de super-herói, porque muitas pessoas assistem já no primeiro final de semana e você soma isso ao fato do filme não estar sendo extremamente bem aceito. O filme teve uma queda muito alta, mas o filme basicamente já é lucrativo porque ele chegou a 173 milhões de dólares com um orçamento de somente 50. Então esse é um filme de terror, por isso ele tem um orçamento um pouco mais baixo. Aí o orçamento fica um pouco mais alto porque tem bastante, né, imagem feita por computação gráfica, né, tem muito CGI no filme. Então o filme acaba tendo um orçamento mais alto, mas de qualquer forma o filme já se pagou. Ele ainda tá no segundo final de semana, então imagino que ele não vai ficar tão distante assim do primeiro filme. Ele deve bater tranquilamente a marca dos 200 milhões e deve trazer mais um dinheiro além disso.
Então é curioso a gente ver, né, que eu já tinha o Clube da Bilheteria e era muito comum a frase, né, ah, o filme não fez sucesso por causa da maldição dos filmes baseados em videogames, e agora essa maldição já foi mais do que quebrada, não só nos filmes, como também nas séries. A gente tem muita série de sucesso que é inspirada em jogos. Inclusive, The Last of Us, né, foi um grande sucesso, a primeira temporada muito melhor do que a segunda, e agora a gente tá vendo a chegada da segunda temporada de Fallout. E eu já falei um pouquinho a respeito de Wicked, né? Não sei se eu vou ter que falar muito a respeito, porque eu acho que vocês já entenderam um pouco o cenário. O filme continua tendo quedas acentuadas. A essa altura, uma queda de 50% é uma queda bem elevada. Muitas pessoas estão culpando o marketing, muitas pessoas lá nos Estados Unidos estão culpando o Brasil, inclusive, pelo marketing do filme ter desandado completamente. Eu nem lembro exatamente o que aconteceu envolvendo o Brasil e a Ariana Grande, a Cynthia Erivo, né, e etc. Realmente não lembro, eu lembro que aconteceu alguma coisa que acabou gerando uma controvérsia, etc, mas a explicação é que o filme não trouxe, né, o público de volta, o filme não conseguiu, mesmo sendo um musical, o filme não teve pernas longas, que é o que se espera, né, de um musical, e principalmente o filme não teve um apelo internacional maior do que o primeiro. Quando o primeiro filme saiu, pô, fez 758, se eu não me engano, milhões de dólares. A maior parte desse valor veio do território norte-americano. Se esse filme conseguir conquistar o público mundial, com certeza o filme tem chances de melhorar, mas o filme não conseguiu. A performance continua bem fraca. Eu vou até olhar aqui para vocês qual é o split, né? O filme está fazendo 67% de todo o dinheiro no mercado norte-americano. Ele fez 312 milhões nos Estados Unidos e somente 155 fora dos Estados Unidos. Então, realmente a situação total inversa do que a gente viu com Zootopia 2. Vou até aproveitar aqui e falar para vocês também, né, qual é esse split. Imagino que seja... Olha aqui, o filme Zootopia 2 fez 22% dos valores em território norte-americano, ou seja, 258 milhões nos Estados Unidos e 877 fora dos Estados Unidos. Então, mesmo sem os Estados Unidos, o filme já seria um grande sucesso. A gente vê, ao contrário de Wicked, né, que seria um fracasso ridículo, né, se ele não tivesse o mercado norte-americano. E no comparativo com o seu antecessor, a gente vê, né, o primeiro filme, apesar de ter tido uma abertura bem inferior, nesse mesmo ponto do lançamento ele já estava bem à frente, mais de 100 milhões de dólares à frente, e ele chegou a 758 contra 467. Só que esse segundo filme desacelerou de forma muito mais rápida, então eu imagino que ele vai ter dificuldade para chegar a 550 milhões, imagino que ele vai ficar uns 210, 220 milhões de dólares abaixo do primeiro filme, porque ele já estreou há um tempo, então eu imagino que ele não vai cruzar muito, né, esse período aí que eu falei, natalino, janeiro, fevereiro, eu imagino que ele vai desacelerar bastante. E pessoal, antes de continuar, eu queria dar uma olhadinha com vocês no NordVPN. Faz tempo que eu não falo aqui, acho que faz quase um mês que eu não abordo aqui no canal, e vale muito a pena, né, a VPN mais avançada. Eu já li, né, essa análise da TechRadar, que é o melhor VPN que julgou, né, que é o melhor VPN de todos. E uma VPN é a rede privada virtual, ajuda a proteger o seu computador, faz com que você consiga acessar a internet de outros países, né? Como eu disse, eu analisei as primeiras vezes aqui no canal o Hulu, utilizando a internet lá dos Estados Unidos para acessar o Hulu de lá. Então, quando eu entro num computador que não é o meu, né, eu entro através de um VPN, basta você acessar o site, você consegue utilizar o NordVPN. Então, é muito legal, eu recomendo para todo mundo e tem uma promoção muito boa, 73% de desconto e 3 meses extras. Então, sai por um preço de R$ 8,90 por mês, o plano básico, R$ 10,90 o plano Plus e R$ 13,90 o plano completo. Então vale muito a pena, você tem 1 tera de armazenamento em nuvem, gerenciador de senhas, bloqueador de anúncios, proteção anti-malware, VPN seguro e rápido, obviamente, e tem a garantia de reembolso de 30 dias. Então se você não gostar, você pode simplesmente pedir o reembolso, mas eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários para vocês darem uma olhada. Na quarta posição ficou o filme Dhurandhar, que é um filme indiano, ele é em hindi, se eu não me engano, é a língua, né, o idioma, porque lá são vários idiomas diferentes.
O filme teve um orçamento, pelo que eu consegui encontrar, de 18 milhões de dólares, e é difícil de encontrar porque eles colocam na própria moeda, é difícil realmente. O país mais difícil de você encontrar valores é justamente Bollywood, né? São os filmes ali feitos na Índia. O filme teve uma abertura boa nos Estados Unidos. Na verdade, não foi nenhuma abertura, por isso que eu nem coloquei aquele 1.000 em cima, porque ele já tinha estreado nos Estados Unidos. Ele fez 3,5 milhões e chega a 8,69 milhões em território norte-americano, mas pelo que eu encontrei, ele já fez umas 4 vezes o orçamento. Então aqui eu coloquei os números que estão nos sites que eu olho, mas pelo que eu consegui encontrar em outros sites, o filme já deve estar com cerca de 60 milhões de dólares ali em território indiano, né? Então, novamente, é muito difícil quando tem filmes indianos no top 5, é bem difícil da gente analisar um pouco mais a fundo. De qualquer forma, né, o filme está sendo um sucesso, porque ele já fez mais de 3 vezes o seu orçamento, independente do valor que ele seja. E na quinta posição, se segurando aí no top 5, ficou Truque de Mestre 3, que é um filme que é óbvio que é o terceiro filme aí, de uma franquia que começou 10 anos atrás. O filme fez mais 2,3 milhões de dólares, com uma queda de 32%, e chega a 213 milhões de dólares, que ainda não é um resultado tão bom, porque o orçamento foi de 90 milhões. Então, eu diria que o filme ainda não chegou no seu ponto de equilíbrio, o filme ainda não começou a ser lucrativo, porque ele fez pouco mais de 2 vezes o seu orçamento. Eu acredito que ele precise de um pouco mais ainda, cerca de uns 20 milhões, para ele falar, bom, agora a gente pagou as contas, vamos começar a ter lucro com esse filme. Se a gente comparar com os 2 anteriores, o filme não é um desastre, mas ele não é um grande sucesso, porque o primeiro fez 351 milhões, o segundo 334 e agora o terceiro com 213. Então ele não vai chegar à marca dos 300 milhões, né? Vai ficar um pouco aquém, mas a Lionsgate percebeu isso, pelo visto, porque eles gastaram 30 milhões de dólares a menos nesse filme do que eles gastaram no segundo filme. Então o orçamento desse filme ficou mais equilibrado até com o primeiro. Então imagino que eles vão acabar tendo lucro sim. E a Lionsgate, né, ela tem estratégias diferentes. Ela não é um estúdio tradicional, um dos Big Six ali. Então, imagino que o resultado seja satisfatório, sim. Na sexta posição ficou o Jujutsu Kaisen Execution, ou Execução. Eu vou colocar aqui o quadrinho dos filmes de anime, né, os maiores filmes de anime. Inclusive, o Demon Slayer Castelo Infinito chegou a 789 milhões de dólares. Nessa faixa, né, novamente é difícil de encontrar. Toda vez que depende de algum mercado internacional, é um pouco mais difícil de encontrar os números. Depois, na sétima posição, Ella McKay, que é um filme da Emma Mackey, da 20th Century Studios, né, que é um filme da antiga Fox. O filme tem um grande elenco, mas teve uma abertura realmente muito ruim, de 2,1 milhão de dólares. Depois, o filme do Grinch, né, o relançamento do filme do Grinch, que fez 1,8 milhão. O filme Eternidade, que é o filme da... esqueci o nome dela. Da Elizabeth Olsen, né? O filme fez 1,7 milhão de dólares. É um filme da A24, ele já chega a 12 milhões, né? Então o filme tá ali, nunca chega no top 5, mas continua trazendo valores razoáveis. E na décima posição ficou o relançamento do Iluminado, né? O filme fez 1,5 milhão de dólares. E continuando, só olhando alguns outros filmes que provavelmente eu não vou citar mais nas outras semanas, o filme O Sobrevivente trouxe mais 3 milhões de dólares, chegou a 68 milhões, um resultado realmente péssimo para o filme do Edgar Wright. Aqui o quadrinho com todos os filmes do diretor, né? Eu gosto de literalmente todos os filmes da carreira dele, então se vocês ainda não assistiram, eu recomendo bastante. Depois a gente tem os maiores filmes de anime, como eu já citei para vocês, né? O Demon Slayer lá com muito dinheiro. O filme Bugônia trouxe mais somente 1 milhão de dólares nessa última semana. Então o filme é com certeza um fracasso financeiro, mas não é o foco, né, desse tipo de diretor. Parece que eles não ligam muito, né, para o resultado financeiro dos filmes. E agora vamos falar a respeito do final de semana passado aqui no Brasil. A gente tem Zootopia na segunda posição. A gente tem o filme do Five Nights at Freddy's 2 chegando na primeira posição com 16,2 milhões de reais. Então o filme teve uma abertura muito forte, né, aqui no Brasil, só que Zootopia 2 caiu muito pouco, né? O filme tinha feito cerca de 18 milhões na primeira semana, caiu para 15,7, então o filme
se manteve bem estável. Truque de Mestre continua sendo um sucesso bem maior do que o Wicked aqui no Brasil, porque estreou antes e continua na frente, né? Então o filme fez 2,8 milhões de reais, Wicked para Sempre 1,3 milhões de reais e o Agente Secreto 876 mil reais, né? O filme do Wagner Moura, que foi selecionado aí para concorrer ao Oscar, ou pelo menos é o representante brasileiro, né, no Oscar. E o top 5 no Brasil se manteve basicamente o mesmo. A gente tem Lilo e Stitch, Como Treinar o Seu Dragão, Minecraft, The Conjuring e Superman. O top 5 das bilheterias norte-americanas também continuou o mesmo. Eu imaginei que essa semana Zootopia 2 tomaria, né, o lugar de Wicked, mas porque essa impressão, né, do valor de Zootopia ser tão maior realmente causa a impressão que o filme está atropelando todo mundo, mas nos Estados Unidos, como eu falei, o destaque do filme não está sendo tão grande. O filme, né, tá atrás de Minecraft, Lilo e Stitch, Superman, Jurassic World Renascimento e Wicked 2. E o top 5 mundial, a gente tem Nitsa 2, Zootopia 2, que tomou a segunda posição. Então, só para vocês verem como 2025 está sendo dominado pelas animações, a gente tem os 2 primeiros filmes animados, o terceiro é um live action de uma animação, e o Minecraft é difícil a gente não chamar de um filme mesclado, né? Um filme meio animado, meio live action. Então a gente teria praticamente 2 filmes e meio animados, mais um pouquinho de um filme, né? Mais a inspiração de um filme que é o Lilo e Stitch. Então um top 5 praticamente totalmente dominado por animações ou derivados de animações. E finalmente, falando a respeito dos estúdios, a Disney tomou a dianteira de vez. A gente está muito no final do ano, não vai ter como reverter essa situação. Avatar 3 ainda está chegando, então a Disney ainda vai somar muito a isso. E isso sem nem a gente considerar os valores da Fox, né? Se a gente jogar os valores da Fox, que está na 8ª posição mais ou menos, a Disney ainda sobe mais um pouquinho, né? Então a Disney vai fechar mais um ano na liderança, só que a Warner ficou na liderança praticamente do começo ao fim, com muitos lançamentos menores, né? Então a Warner não teve necessariamente um filme como Zootopia, um filme como Lilo e Stitch, mas conseguiu ficar na liderança, trazendo muito dinheiro. Então a Warner, eu acho que foi o estúdio de destaque nesse ano, e é curioso, né? Porque a gente tá vendo essa venda trazendo tantos assuntos diferentes aí pra gente abordar. E como sempre, não dá pra gente ignorar quando um filme bate a marca de 1 bilhão. Normalmente eu trago aqui pra vocês o Clube do Bilhão. Então aonde esse filme se encaixa, né, no, vamos dizer, no ranking aí dos maiores filmes de todos os tempos. Óbvio que sem ajustar pela inflação. Se a gente ajustar pela inflação, a situação muda completamente, mas eu acho que essa é uma forma mais neutra da gente analisar filmes de grande sucesso. Pelo menos até o momento, nenhum filme que bateu $1 bilhão dá para ser chamado de um fracasso. Talvez o mais próximo disso, na verdade, digam aqui nos comentários, eu tenho um na minha cabeça, mas eu vou responder para vocês nos comentários qual é o filme que bateu a marca de 1 bilhão, mas que pode não ser considerado um sucesso tão grande assim. Digam aqui, né, que eu tenho um filme aqui na minha cabeça. Então o filme hoje, Zootopia 2, se encontra na casa número 33. Isso porque os números mudam, às vezes eu entro, os números mudaram, então é meio fluido, né? Às vezes muda, às vezes, né? Então hoje o filme se encontra na posição de número 33, logo à frente de Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que pra mim é um pecado. Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei é o meu filme favorito de todos os tempos. É um filme que merecia ter uma bilheteria ainda maior e, na verdade, uma curiosidade para vocês que podem não saber, quando O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei foi lançado, ele foi o 2º maior filme de todos os tempos, então ele perdia somente para Titanic. Aí ele foi lançado e óbvio que depois disso muitos outros filmes foram entrando no meio do caminho, inclusive Titanic foi relançado várias vezes, acabou aumentando até a distância, mas é curioso para vocês saberem que Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei foi somente o 2º filme a bater a marca de $1 bilhão. Isso lá em 2003. Quem ainda não assistiu, vá assistir agora, né, a trilogia do Senhor dos Anéis, que para mim é o maior projeto cinematográfico de todos os tempos. Então é isso, Zootopia 2 está na posição de número 33. No final de semana que vem eu atualizo vocês, imagino que ele vai conseguir saltar mais umas 5 ou até 10 posições. Então eu fico curioso para saber onde vai ser o limite para esse filme. Então, novamente, digam aqui qual é o filme que bateu a marca de 1 bilhão, que pode ser considerado não um fracasso financeiro, mas com certeza uma enorme decepção. Então, como sempre,
Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.